Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Amém. Graças e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos aqui no encontro da família. O livro é Gálatas, o capítulo é 1, do 1 em diante. E o nome dessa palavra é exortação pela palavra. O apóstolo Paulo está trazendo para nós a oportunidade, meus queridos, de fazermos segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Meus queridos, eu quero agora falar com vocês sobre o livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém, que está na plataforma da Hotmart. E você pode até ganhar dinheiro com esse livro na Hotmart e também no portal jesusnarrua.com.br e na Eduz. Ainda continua lá na Eduz, mas as vendas nós vamos agora fortalecer pela Hotmart, que tem uma oportunidade maior. Muito bem, meus queridos. Pai, usa a boca desse teu filho, Senhor, para trazer uma palavra de entendimento no seio familiar, Pai. Nós vamos continuar no livro de Gálatas, capítulo 1, trazendo uma palavra de encorajamento para você que está junto conosco nessa pegada de fé. E a palavra de Deus diz assim, isso é Paulo, meus queridos. Paulo está falando aos Gálatas, lembrando que Paulo foi na região da Galácia e foi a primeira viagem de Paulo, foi para a região da Galácia e agora ele está mandando uma carta, porque ficou sabendo de notícias que não são nem de longe amistosas, né? Notícias boas daquele povo que está ali na região da Galácia. Então ele vai continuar aqui a exortação nessa palavra. E a Bíblia diz assim: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. E este Tiago é o meio-irmão de Jesus Cristo. Ele não era apóstolo, ele era sim um homem que era dirigente da sinagoga. Ele é meio-irmão de Jesus Cristo. Ele é filho de José com a primeira mulher de José. Então, dessa forma, quando Paulo subiu a Jerusalém, ele só viu esses 2 homens. E ele vai continuar aqui nessa oportunidade. E, na verdade, a seguir fui para a região da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes os perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Nós temos que entender agora esta oportunidade para você que está junto conosco nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, de alegria e de paz. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele está fazendo a defesa do evangelho que nós estamos pregando para que eles possam entender que nós estamos vivendo um momento novo, uma situação diferente, uma situação difícil, uma situação em que aqueles irmãos gálatas da região da Galácia estão querendo se mostrar de uma outra forma para o evangelho. Nós precisamos, meus queridos,
entender que o que Deus está fazendo na minha e na sua vida hoje é o fortalecimento da sua fé. O capítulo 1 de Gálatas, nós já discorremos ele todo, e agora nós estamos entendendo aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, no dia que se chama hoje, para que você tenha oportunidade. É necessário que você entenda a altura, comprimento, largura e profundidade. Meus queridos, esta é a primeira carta de Paulo. Esta é a primeira carta de Paulo depois da primeira viagem de Paulo. Nós vamos compreender uma coisa muito interessante. Esse capítulo 1 da carta de Paulo, ele está se apresentando. Ele está se colocando ali para aquelas pessoas. Ele está buscando encorajar aqueles homens e mulheres que estão ali, na região da Galácia. E essa carta de Paulo, ela às vezes parece dura, mas ela só parece porque, na verdade, esta é a primeira igreja que Paulo fundou. No apostolado dele, essa é a primeira igreja que ele fundou. Porque na maioria das vezes ele anda nas regiões, em todas as regiões que ele foi, primeiro ele procura a sinagoga. Ele procura o culto da sinagoga para que eles tenham oportunidade de fazer tudo aquilo que está proposto primeiro para o judeu e depois para o grego. Os Gálatas, meus queridos, eles são gregos, eles são a nação gentílica. E o apóstolo Paulo, ele foi eleito por Jesus Cristo pregador à nação gentílica. Para que você entenda esse momento, o que significa isso na vida de Paulo, é que enquanto Pedro está pregando para a nação israelense, ou os israelitas, Pedro prega aos israelitas, se bem que no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o Pedro é enviado a um certo centurião, né? Lá que é um homem temente a Deus. Mas dentro dessa oportunidade aqui, meus queridos, eu quero trazer uma situação bem interessante. Eu estive em 2010 e 2009, 2010, fundando igrejas em vários lugares, em vários estados. E nós fundamos igrejas e ali deixamos aquelas igrejas para que elas já deixamos um pouco estruturada, com um pastor tomando de conta, tudo direitinho. Só que nós entregamos essas congregações ou comunidades para as igrejas locais. Por exemplo, nós entregamos para a Assembleia de Deus, entregamos para várias outras denominações, igrejas que foram fundadas nos moldes daquelas denominações, né? Igrejas que foram fundadas no molde daquelas denominações, porque nós estávamos ali levantando pessoas para tomarem de conta das igrejas. Dentro dessa oportunidade, dessa perspectiva, meus queridos, nós vamos entender uma coisa muito simples. Quando você olha para a cruz de Cristo, que Paulo apresenta, você olha para ela vazia. Por que que a cruz de Cristo ela é mostrada vazia? No seio familiar, meu querido, você tem mostrado a cruz de Cristo vazia ou com aquele Jesus Mitra pregado nela? Porque quando nós mostramos a cruz de Cristo vazia, significa que ele já foi e que nós iremos seguindo ele, segundo está escrito em Tiago capítulo 1,
Ali nós vemos que a igreja segue a voz do Cordeiro, a voz do pastor das ovelhas. Meus queridos, dentro do recesso do lar, do recesso do seio familiar, como você tem tratado a sua família? Como você tem buscado a concordância com eles? Como você tem buscado o entendimento, a direção de Deus para a vida deles, o conforto e o consolo da vida deles, na vida deles, para que eles sejam agraciados com a direção que Deus dá no seu coração? Sim, porque é necessário que você olhe para a cruz de Cristo vazia. É necessário que você olhe para a cruz de Cristo lembrando que você pode subir nela através de Jesus Cristo, porque Ele morreu pelos seus pecados. Eles estão encravados naquela cruz. Eles estão ali pregados para que você não os carregue mais. A sua família, você tem que orar com eles para tirar de cima deles a opressão de Satanás. Pai, ore pela sua filha, imprimindo a paternidade nela. Pai, imprima a paternidade no seu filho. Vá lá e abrace ele. Apóstolo, mas ele é diferente. Não é não. Ele é aquele bebê que você recebeu. A caminhada foi que transformou ele nessa pessoa diferente. Pai, impõe as mãos sobre a vida da família, Senhor, no dia que se chama hoje, para que eles possam receber de Ti a direção, o conforto e o consolo, em nome de Jesus. Este é o encontro da família. Amém. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 20 horas e 7 minutos, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 21 horas e 7 minutos, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9 horas e 7 minutos, temos o Café com Jesus e às 19 horas e 7 minutos, o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Inscrevam-se no YouTube, ative o sininho e compartilhe. Ore conosco pelas escolas bíblicas para a vida Rehobote e baixe o aplicativo das rádios.